A paz do Senhor, amados irmãos, passando aqui para fazer um breve resumo da revista Lições Bíblicas, o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Vimos em sua primeira lição a origem da Igreja, a Igreja como família de Deus, comunidade dos santos, comprada pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo. Na segunda lição, estudamos imagens bíblicas da Igreja, a Igreja como noiva de Cristo, a Igreja como esposa de Cristo, a Igreja como rebanho de Deus, como corpo de Cristo, santuário de Deus, a Igreja como casa de Deus, a Igreja como geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Na lição número 3, estudamos a natureza da Igreja. Vimos as suas marcas e características presentes na Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor tem como marca a palavra de Deus, Cristo como centro e a condução dos cultos pelo Espírito Santo. Na lição número 4, estudamos a Igreja e o reino de Deus, ou seja, a missão da Igreja, pregar a mensagem do reino de Deus até que o Senhor venha. Na lição número 5, vimos a missão da Igreja de Cristo, proclamar as boas novas, ide do Senhor, fazermos o ide do Senhor. Na lição número 6, estudamos igreja, organismo e organização. A igreja como um organismo vivo, ela deve ter uma estrutura viva, precisa ser organizada para que possa cumprir a sua função. Glórias a Deus. Na lição número 7, estudamos o ministério da igreja. Os dons ministeriais são para edificar a Igreja do Senhor. Os dons ministeriais são para promover a maturidade de seus membros. Os dons ministeriais são para o serviço da obra de Deus. E para que o ministério possa executar o serviço para o Senhor, é muito importante o testemunho moral, social e espiritual. Glórias a Deus. Na lição número 8, estudamos a disciplina na Igreja. A disciplina permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Deus é santo e a Igreja do Senhor deve ser santa. A disciplina visa manter a honra de Cristo. A disciplina visa frear o comportamento pecaminoso. A disciplina não tolera o pecado. E a disciplina tem a função de quê? De correção, restauração e exclusão, se necessário. Na lição número 9, vimos o batismo, a primeira ordenança da Igreja, o batismo para fazer a identificação do cristão com o Senhor Jesus. O batismo como testemunho público da fé cristã. Glórias a Deus. Na lição número 10, vimos a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. A ceia do Senhor celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A ceia proclama a segunda vida de Cristo. A ceia permite a comunhão cristã e a celebração reverente e festiva desse ato memorial do Senhor. Na lição número 11, estudamos o culto da Igreja cristã. Um culto cristão deve ter adoração, louvor, gratidão e alegria. Glórias a Deus. O culto cristão deve ter total rendição a Deus, centralizado na palavra do Senhor e em Cristo. O culto deve ser para o Senhor santo, solene, de glorificação a Deus, para a edificação da igreja, para o serviço a Deus. E o culto deve ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Na lição número 12, estudamos o papel da pregação no culto. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Glórias a Deus. E os fundamentos do ministério da palavra, Cristo e a ministração da palavra de Deus. E por fim, na lição número 13, vimos o poder de Deus na missão da igreja. O Espírito Santo, amados irmãos, é a força motriz que movimenta a igreja do Senhor. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Somos capacitados pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.